Cadê o leão? Aí. Ô, leão. Opa, vou cair aqui. Oh, glória. E aquela casa da minha mulher que você viu lá, ela não deixou a janela aberta nada, nem comprou ventilador. E fica tudo fechado, ela fica muito quente e abafado. Deus amado, né? Até é ruim para dormir. Agora lá em casa deixa a janela aberta do quarto, né? Liga o ventilador se estiver muito quente. Tem que ligar, né? Vou gravar na live também, para dar tudo certo. Olá pessoal que estão me acompanhando. Daqui a pouco nós vamos dar início aqui a uma ministração da Palavra de Deus. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque eu vou demorar acho que uns 10 minutos, mas a gente vai falando aqui. Enquanto isso a gente vai comentando. Deus seja louvado. Você que entrou na live, você entrou porque você tem interesse em saber mais sobre as coisas divinas de Deus, né? É necessário conhecer a palavra de Deus. É necessário. Certa vez Felipe era diácono e Felipe ele pregava o evangelho. E certa vez ele chega a um homem que estava indo em Jerusalém para adorar e ele estava lendo o profeta Isaías 53, ele estava lendo na sua volta para a sua casa, quando o Espírito Santo falou para Felipe e disse, né, Felipe, você está vendo aquele homem? Ele está lendo as escrituras, mas ele não está entendendo. Aproxima-se dele. Aproxima-se dele, Felipe. E a Bíblia diz que Felipe, então, se aproximou daquele homem, o eunuco, e Felipe falou a ele, você crê, disse assim, você entende o que você está lendo? Porque aquele homem, ele estava lendo os manuscritos daquele tempo da lei, antes da graça, naquele tempo da lei. Mas já estava no tempo da graça, porque Jesus já havia morrido e crucificado, já havia morrido e ressuscitado.
Então já estava no tempo da graça. E por isso os apóstolos, os discípulos tinham que evangelizar o povo e explicar para o povo que a lei já havia acabado. Agora era o tempo da graça, salvação pela fé no Filho de Deus. E Felipe diz àquele homem: você entende o que você está lendo? Aquele homem disse assim: como posso entender se não tem quem me explique? Como posso entender se não tem quem me explique, né? E Felipe, então, passou a ensinar as Escrituras Sagradas, no qual estava falando ali no profeta Isaías, que estava falando justamente do Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo inteiro, de uma vez para sempre. Então, essa palavra, como posso entender se não tem quem me explique? Essa palavra, ela mexeu comigo, por quê? Porque hoje o que está faltando é realmente isso. Pessoas que são ministro da palavra de Deus, ministro do Senhor Jesus, para ensinar as Escrituras Sagradas, para ensinar o caminho do céu, para ensinar o reino do Pai amado. Hoje, o que nós vemos nas denominações religiosas é muito evangelho oba-oba, é muita revelamento, né? Não é nem revelação, revelamento. Eis que eu, Senhor, te digo, irmã, hoje o Senhor entra na tua casa e tira lá o espírito da bebedeira. Deus faz isso, é verdade que faz. Mas hoje o que tem é muito evangelho para massagear o ego. E o que tem é muito evangelho de receba a vitória, toma posse da vitória, meu irmão, toma posse da vitória, minha irmã. Mas pregar a salvação, pregar a santidade, santificação, pregar que existe o inferno, o lugar de tormento eterno, pregar o reino do Pai amado, são poucos. Muitos estão interessados em arrancar dinheiro do povo. Sendo que a Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebeste. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é gratuito. Mas o que nós vemos é religiões, denominações religiosas, vendendo o Evangelho para enriquecimento disso. Por isso hoje vocês veem aí pastores donos de boiadas, né, de bois, de gados. Você vê aí pastores dono de rede de televisão, dono de inúmeros prédios, né? E os irmãozinhos passando necessidade, passando fome, e o que é pior, sem conhecer as Escrituras Sagradas, sem conhecer a verdade de Cristo. Eu transmito o Evangelho gratuitamente. Aqui é um ponto de pregação, aonde eu anuncio a Cristo gratuitamente. Não tiro R$1 de ninguém. É gratuito o Evangelho, é de graça. Mas é palavra que o Senhor Jesus nos manda falar. Amém? Deixa eu compartilhar a live aqui, eu já converso com vocês. Só um minutinho, por favor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus.
E nós estamos aqui. Aqui é o local onde Deus me colocou. É uma barbearia. Aqui eu trabalho para o rei. Eu vou passear aqui um pouco com vocês. Aqui é a barbearia, né? Tem aqui a pintura do leão, né? A gente chama o leão da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus. E aqui é a minha barbearia, aonde o Pai Eterno me colocou. Ali está escrita a frase: Deus seja louvado nesse lugar, Deus é fiel. Louvado seja Deus. Nós estamos aguardando as pessoas que vai chegar, o irmão já está aqui, né? E daqui a pouquinho mais nós estamos transmitindo a palavra, né? Mas a gente vai continuar ministrando aqui, né? Porque Deus já está falando com nós, né? Então aqui é o local do meu serviço, do meu trabalho. Aqui não é uma denominação religiosa, aqui é uma barbearia. Amém, pessoal? Barbearia aqui, ó. Barbearia. Não está escrito igreja tal, nada disso, não. A igreja somos nós, né? A igreja somos nós. Aqui na cidade de Itapeva, né? Alguém for perguntar aí, responder, cidade de Itapeva, São Paulo. Aleluia! Eu quero saber de vocês, estão me ouvindo direitinho aí? Teve uma vez aí que eu paguei um mico, porque eu fiquei 1 hora pregando aqui, depois que eu fui saber que havia descarregado a bateria aqui desse aparelhinho, do microfone, e aí ninguém ouviu a palavra. Eita, né? Mas vamos lá. Vamos responder boa noite ao Matias, ao Raimundo, né, e a todos aí que estão entrando aí na minha live. Nós vamos ministrar aqui a palavra do nosso Pai Eterno, né, irmão? E nós vamos falar aqui, continuar falando sobre a necessidade de conhecer as Escrituras Sagradas, né? A necessidade de conhecer, de conhecimento, porque a palavra de Deus diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Meu povo erra por falta de conhecimento. E nós temos que conhecer, né, meu irmão? Nas Escrituras Sagradas. Por quê? Para que você não seja presa fácil, né? Presa fácil dos falsos pregadores, né? Dos falsos, aqueles que estão aí só para arrancar dinheiro seu e não estão transmitindo a verdade da palavra de Deus com a essência do Espírito Santo. Felipe era um grande homem de Deus que anunciava a salvação, a vida eterna, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o único autor e consumador da nossa fé. Por isso, meu irmão, se você está numa religião que você não sente a presença de Deus, você não está aprendendo, ali só fala de vitória, que tem que ter campanha para ser abençoado. Irmão, quem tem Jesus já tem todas as bênçãos de Deus na sua vida. Você não tem que estar correndo atrás de campanha, né? A campanha dos 12 dias. Um dia vai valer aí para cada mês do ano. Ô, irmão, isso daí é maracutaia. Isso daí é um falso evangelho. Porque se Jesus não é suficiente para te abençoar, então, meu irmão, a religião não vai ter esse poder de abençoar você. Entendeu? Você tem Jesus. Se tem Jesus, você tem tudo. Você é herdeiro. Por que tem que fazer campanha, né, irmão? 12 dias. Um dia para cá. Você está, com isto, você está pondo em dúvida o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Significa que
o que Deus fez por você não teve valor nenhum. Ainda tem que fazer uma campanha, né? A campanha dos 12 dias, um dia, né? Valendo por cada mês. Quer dizer, então, que Deus não, o Senhor Jesus, né? Deus não é suficiente, né? Para abençoar você, né? Ainda tem que fazer a campanha, né? É que nem aquela denominação religiosa, né? Que você, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, você vai entrar na corrente, né? Seja bem-vindo, irmã. Louvado seja Deus. Você vai entrar na corrente do sal grosso, né? Você vai passar pelo sal grosso. Amados, sal grosso serve para salgar e temperar a carne, temperar uma costela, né? O que poder há no sal, meu irmão? Que poder há no sal grosso para transformar a tua vida? Que poder tem? O poder vem do nome do Senhor Jesus, né, irmã? Louvado seja Deus. Nós estamos na live aqui ao vivo, enquanto nós espera mais um pessoal que vai chegar, né? Amém? Então, qual é o poder que tem nisso, né? O que acontece? Esses falsos evangelhos está tentando apagar a glória de Deus. Lembra que no livro de Isaías, capítulo 42, né, versículo 8, o que diz ali? Diz assim: eu sou o Senhor, a minha glória não a dividirei com outro. Mas no caso dessas denominações religiosas, né, que tem que fazer campanha, tem que fazer a campanha dos 7 dias, campanha dos 400 e não sei quantos pastores. Amados, você tem que abrir a mente e entender que Jesus é suficiente, salvador da tua alma. Salvador, não é mesmo, irmão? Não é mesmo, irmão? Jesus é suficiente. Se você tem Jesus, você tem a vida eterna. Se você tem Jesus, você tem as bênçãos de Deus e não precisa provocar a bênção de Deus. Porque você já recebe as bênçãos de Deus. Você já é abençoado. Lembra de Abraão, né? Abraão, quando ele saiu da terra dos seus pais, a Bíblia diz que Deus abençoava Abraão. A Bíblia diz que quando o seu sobrinho Ló, quando Ló disse a Abraão: Abraão, chegou o momento de nós nos separar, porque o meu povo, Abraão, os meus homens, o meu povo, está de mal com os seus homens, com o teu povo. Então houve uma divisão no povo, ali com Abraão, que os que seguia Ló estavam com desentendimento com os que seguiam Abraão. A Bíblia diz, minha irmã, que Abraão então disse: ok, tudo bem. Então, diga-me para onde você quer ir, porque o lugar que sobrar para mim, irei eu e meu povo. Foi aí que Ló, ele escolheu a parte de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu a parte de Sodoma e Gomorra, aonde tinha vegetações para os seus animais, aonde tinha ribeirão, né? Água à vontade. E Ló, então, ele foi pelas vistas humanas. Ló, ele não foi pela fé.
em Sodoma e Gomorra, mas ele foi pelas vistas humanas. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra era uma cidade em que havia um povoado, em que também havia muita prostituição, e depois Deus envia o anjo para falar para Abraão que Deus irá destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas isso aí é outra pregação, né? Vamos voltar aqui para a parte de Abraão. Quando Ló, ele decidiu ir para lá, porque ele viu que a outra parte era deserto. E no deserto não dá nada, né? Não brota nada, só areia, né? No deserto é um sol escaldante, né? Ali não tem água, não tem vegetação. O que acontece? Ló, então, ele foi para Sodoma e Gomorra. Ele foi com seus homens, com seus seguidores, homens e mulheres, e foram para Sodoma e Gomorra. O que simboliza Sodoma e Gomorra hoje? Simboliza o mundo. Simboliza o mundo, né? Aonde o príncipe desse mundo é Satanás. Aonde o diabo, nosso adversário, ele oferece todas as coisas que é desprezíveis a Deus, todas as coisas que é abomináveis a Deus, Satanás oferece. E as pessoas que estão no mundo, caminhando no mundo, vivendo nos prazeres desta carne, nos prazeres da terra, elas estão como Ló, sobrinho de Abraão. Porque Ló, quando foi morar perto da cidade de Sodoma, ele não se aguentou e acabaram entrando na cidade e ali morando na cidade. Ló seguia a Deus junto com Abraão, mas Ló se desviou da palavra de Deus. Quando ele e seus seguidores começaram a praticar as obras da carne que ali estava na cidade de Sodoma. Então eu digo que hoje Sodoma e Gomorra, figurativamente, ou até mesmo espiritualmente, é o mundo onde nós vivemos. Mas só que hoje nós somos salvos, somos cristãos, seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo não se envolve com as coisas mundanas, com as coisas que é os prazeres da carne, os prazeres da terra. Os seguidores de Cristo, ele é apaixonado por Cristo. Ele não vai desapontar a Cristo, porque ele ama Jesus. O que sobrou para Abraão foi o deserto. E acredite, veja, o sobrinho de Abraão, Ló, e seus seguidores foram para a cidade. Lá tinha água, lá tinha pão, lá tinha carne, lá tinha comida, sementes, cereais, água para os animais que Ló tinha. Sobrou para Abraão o deserto. O deserto dá alguma coisa? Não dá nada. Mas Abraão tinha o Todo-Poderoso Criador do Universo na vida dele. Abraão tinha o Todo-Poderoso Criador do Universo. Abraão sabia quem era Deus. Abraão era amigo de Deus. Deus estava com Abraão. E Abraão não questionou a Ló, dizendo: mas você escolheu a melhor parte e ficou a pior para mim?
Aí que eu falo para você, meu irmão, minha irmã, às vezes você fica pensando, puxa vida, eu vou ter que sair da minha cidade, eu vou ter que sair do meu país para melhorar a minha vida, para me prosperar, porque eu não estou sendo próspero. Nada está dando certo na minha vida, né? Nada vai para frente. Eu dou um passo para frente e dou 2 para trás. Eu acho que eu vou viajar. Eu acho que vou mudar de cidade. Eu acho que vou mudar de país. Eu vou sair do Brasil. Eu vou sair desse sistema que está o país. Aí você está fazendo como Ló. Ló procurou o mais fácil. Ló não quis viver pela fé. E viver pela fé é crer naquilo que você não vê, meu irmão. Mas você acredita, né? Viver pela fé não é viver naquilo que você vê fisicamente, mas aquilo que você não vê fisicamente. E você acredita que vai vir a bênção na tua vida. Por quê? Porque você é amigo de Deus, como Abraão. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Abraão e seu povo foram para o deserto. Aleluia! Parece loucura isso, né? Não parece loucura você carregar um povo para levar para o deserto? Sim ou não, pessoal? Parece ou não parece loucura? Não parecia loucura Moisés tirar o povo hebreu do Egito e levar para o mar, e o mar estava lá, e o povo falava: ó Moisés, você está louco? Ó o mar aí, e olha os soldados do faraó vindo nos matar. Trouxeste nós para morrer aqui no mar? Mas Moisés sabia quem é que ele servia. E você sabe quem é que você serve? Né? Moisés confiava em Deus. Moisés acreditava. Até que Deus falou com Moisés: põe o cajado no mar. E o mar se abriu e todo o povo judeu, hebreu, passou pelo Mar Vermelho. E quando os soldados inimigos de Faraó queriam e tentaram passar pelo mar, Deus fechou o mar e matou a todos. O que acontece na nossa vida é que nós precisamos entender a posição que nós estamos em Cristo Jesus. Nós temos que entender isso. Eu sigo um Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. Eu sigo um Deus que entrou dentro da fornalha 7 vezes aquecida, onde jogaram os homens de Deus ali, Mesaque, Abednego. Nossa, agora me deu branco aqui no nome deles. Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade que esses nomes eram nome babilônico, né? Nomes verdadeiros deles era outro. Então veja, Moisés sabia quem era Deus. Abraão também sabia quem era Deus. Por isso deixou Ló que escolhesse qual é o caminho que ele queria. E Ló escolheu aquilo que era visual, aquilo que era do mundo. Ló escolheu aquilo que ele podia ver, não aquilo que não podia ver. Ló pagou o preço que até a esposa dele ele perdeu.
virou uma estátua de sal. Amém? Por causa de quê? Da desobediência e rebeldia, da falta de fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que também é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que temem. Então, veja só, muitos são os cristãos, muitos são, vamos dizer, os que se batizam nas águas, ou que se tornam cristãos, mas poucos são aqueles que estão vivendo a verdadeira identidade espiritual, sabendo quem é perante Deus essa pessoa. Abraão não escolheu, quem escolheu foi Ló. Escolheu aquela parte lá que eles se perderam. Sobrou para Abraão o deserto. O que acontecia no deserto? Deus prosperava a vida de Abraão no deserto. Deus fazia aparecer água no deserto para o seu povo tomar e para os seus seguidores tomar. Deus fazia com que nascesse grama no deserto para os animais comerem e ficarem gordos e viçosos. No deserto, Deus pairava uma nuvem para dar sombra para o seu povo. Porque Abraão era um homem de fé. Abraão, um homem de Deus. Sabia quem era Deus. E você? E você que diz que sabe quem é Deus, mas faz campanha. Né? Campanha dos 12 dias. Um dia para cada mês. Isso é falta de fé. Porque se você é homem de Deus e você é mulher de Deus, você já tem a vitória. Você já tem as bênçãos de Deus. Você já é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então é só você declarar, é só você profetizar, é só você falar, eu vou ter isso, em nome do Senhor Jesus vai dar certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre pôr o nome do Senhor Jesus na frente e dizer, eu vou vencer, eu vou conseguir, já deu certo, aquela empresa já deu certo, aquele emprego já deu certo. Amém? Amém. Eu vou prosperar, minha vida é uma bênção. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu salto muralhas. A minha vida está escondida nas alturas com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é meu Rei, é meu Senhor. Amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Agindo Deus, quem impedirá? Não, eu vou abrir a campanha da corrente, a corrente das águas que saram, da corrente do sal grosso. Eu vou abrir a campanha sal grosso é para temperar a carne. Que poderá no sal, meus irmãos. Sal grosso é para temperar a carne. Não, porque eu vou abrir a campanha lá dos desesperados. 7 dias, tem que levar um envelope. E no envelope tem que pôr lá R$1.000. Assim, se você não pode pôr 1.000, põe como é que é? R$200, R$100, R$50, né? Aí virou aquele negócio lá de, como é que é? Leilão, né? Quem vai dar R$50 para Jesus? Quem vai dar 100? Quem vai dar 1.000? Quer dizer, os mercenários estão arrancando dinheiro de vocês porque vocês não crêem que você é herdeiro de Deus, você é cristão, você se entregou a Jesus, você se batizou, então você é herdeiro do Senhor Jesus e co-herdeiro. Ô meu irmão, você tem que tomar posse da vitória. Você não tem que abrir campanha para Deus resolver alguma coisa. É só você profetizar, é só você determinar.
Ah não, o pastor lá disse que tem que abrir 12, né? Tem que ser 12 dias. Um dia vale para cada mês do ano. Aí, né, vamos você. Irmão, confia em Deus. Confia na palavra de Deus. Onde que está escrito isso aí na Bíblia? Tem que abrir campanha. Isso é tudo heresia. O povo, por falta de conhecimento, está seguindo falsos profetas, falsos pregadores. Né? O que mais tem. Né? É um absurdo. Abraão, ele prosperava no deserto. Por que ele prosperava no deserto? Porque Deus estava com ele. E por que Deus estava com Abraão? Por causa da fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Abraão creu em Deus. E por isso foi imputado como justiça. E por isso a Bíblia diz que nós figurativamente, somos filhos da fé, filhos de Abraão. Por quê? Porque nós vivemos pela fé. Se nós vivemos pela fé e cremos e nos apropriar, né? E entender que o mundo, ele nos odeia, e que o príncipe desse mundo é Satanás, e que o mundo quer tirar o cristão do foco, da visão. Qual que é o foco? O foco é Jesus, o foco é o céu, e que nós temos que nos santificar e viver na santidade para entrar no reino de Deus. Abraão, ele não poderia escolher a cidade de Sodoma, porque lá havia pecados. Era uma cidade prostituta. Lá havia corrupção. Ló escolheu aquele lugar. Achou mais fácil. E Ló simboliza os crentes, os cristãos que se afastaram de Deus e estão vivendo a vida no mundo. Vivendo uma vida de mundano. São pessoas que se batizaram, se entregaram a Jesus, mas acabaram fazendo como Ló, se navegando no mundo, nos prazeres da carne, na satisfação da carne, no mundo. E diz que eles creem em Deus, mas estão no mundo. A Bíblia diz que não se pode adorar dois deuses. Não se pode adorar o mundo, que o príncipe dele é Satanás, e não se pode servir a dois deuses. Ou adora a Deus, ou vive no mundo. Não tem meio termo. Não se pode dizer, não, eu estou no mundo, mas eu amo a Jesus. Não se pode. Deus não aceita isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide, Deus não aceita que o seu servo, o seu filho, né, nós somos filhos de Deus, Deus não aceita que nós esteja na corrupção do mundo. Porque a Bíblia diz, não se pode adorar dois deuses. Se você está no mundo, você está adorando a Satanás. Se você está vivendo nos prazeres, nas luxúrias, nos pecados do mundo, que o mundo ele te atrai para o pecado, então você está adorando a Satanás. Você não está adorando a Deus. Porque seguir a Jesus é tomar sua cruz e renunciar-se a si mesmo, todos os dias. Né? Quem é que disse que seguir a Jesus é fácil? Jesus falou, no mundo passareis por aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão também. E essa vitória é pela fé. A Bíblia diz que Jesus venceu o mundo e que nós também venceremos o mundo. E nós venceremos pela fé. Amém? Então nós viemos para o Senhor Jesus, se entregamos a Ele, nós fomos batizados nas águas,
recebemos a salvação, mas ainda estamos aqui neste mundo, nesta terra. Há uma guerra espiritual, uma batalha, que você tem que vencer dia após dia. Porque o diabo luta para tirar você da presença de Deus. Então há uma guerra. E para nós vencer essa guerra, temos que vencer pela palavra de Deus. Amém, amados? E como é que nós vencemos essa guerra? É quando nós estamos sendo instruídos pela palavra de Deus, sendo ministrado pela palavra de Deus. A ministração da palavra de Deus é uma vitamina para a nossa alma. É o pão que desce do céu. É o pão que alimenta a nossa alma, nosso espírito. Quando a nossa alma é alimentada pela palavra, nós conseguimos ter força contra as tentações do mundo. Nós conseguimos ter força contra o mal. Por isso que nós temos que conhecer a verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas era para estar aqui? Quantas cadeiras estão vazias? Porque ainda estão sendo enfraquecidas pelas coisas do mundo. Porque se viessem aqui, ou se viessem num lugar que pregue mesmo, anuncie mesmo a Cristo, que seja ministro real de Jesus, seja ministro mesmo da palavra de Deus, não por interesse financeiro, que tem muitos, né? Mas viesse aqui ouvir a palavra, elas saem daqui alimentada pelo pastor Jesus. Amém? Por quê? Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor Jesus é pastor das ovelhas. Eu, como ministro da palavra de Deus, o Espírito Santo me traz a palavra que alimenta as almas. E quantas pessoas estão agora me assistindo e as almas também estão sendo alimentadas? Eu estou vendo aqui, são 505 pessoas assistindo a live agora. Você viu que glória? 505 pessoas estão assistindo esta ministração, essa palavra. Essas pessoas estão recebendo a vitamina espiritual para a sua alma. Elas estão entendendo que você é cristão, que você é nascido de novo e que Deus está com você. Então, se Deus está com você, amados, você é só tomar posse da vitória. Ah, mas eu não preciso abrir uma campanha, pastor. É porque na minha igreja diz que eu tenho que abrir uma campanha. Então, essa igreja, ela não está no centro da vontade de Deus. Essa igreja, então, ela é falsa. Porque se tem que abrir campanha para ser abençoado, então essa igreja não está crendo que Deus já nos deu as promessas dele na nossa vida através do Senhor Jesus, que ali morreu na cruz para nos salvar. Essa pessoa, então, ela não entendeu que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedor. Essa pessoa ainda não entendeu que nós temos a unção do Espírito Santo, nós temos autoridade espiritual e que Deus é na nossa vida e Deus abre os campos para nós. Deus abre as portas, né? É só buscar entendimento, é só buscar Deus, é só buscar a sabedoria divina de Deus, é entender que quando eu tenho Deus, eu tenho tudo, meus amados. Porque assim era no tempo passado. Lembra que Jesus, quando ele esteve em vida humana aqui na terra, né? Alguém chega para Jesus, né, os discípulos: mestre, é muita multidão
que está seguindo o Senhor. Mas eles estão longe das suas casas. Porque eles vieram seguir o Senhor. E o Senhor, caminhando com eles, se distanciaram de suas casas. Agora, mestre, eles estão com fome, porque nada eles trouxeram de suas casas para comer. O que faremos, mestre? Olha para você ver, quem segue a Jesus tem as vitórias, tem as bênçãos de Deus. O que aconteceu? Jesus então disse assim: procure no meio desse povo alguém que tenha alguma coisa de comer. E os discípulos então entraram no meio do povo, procurando e dizendo: você tem alguma coisa? Eu não tenho nada. Eu não trouxe nada. Eu vim aqui seguir ao Senhor Jesus, mas eu não trouxe nada. E você tem alguma coisa? Não tem. Tem pão? Não tem. Tem bolacha? O que você tem? Aí um menino aparece e diz: eu tenho aqui, trouxe. É prevenido, né? Esse menino era prevenido. Eu trouxe aqui 6 pães e 6 peixinhos. Se não me falha a memória, pessoal, pode me corrigir aí. Faz tempo que eu não leio essa passagem. Eu não me lembro se é 3 pães e 3 peixinhos ou é 6 pães. Pode me corrigir. Porque a gente está aqui anunciando a palavra, mas a gente é ser humano, pode errar também. Pode falhar no momento da lembrança das Escrituras, né? Mas a Bíblia diz que encontraram esse menino e levaram até o Senhor Jesus. E o menino então cedeu aqueles pães e aqueles peixes para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então mandou colocar no cesto. Aí lembrei, é 6 mesmo, né? Que daí deu 12 cestos. Deu 12 cestos. E aí o Senhor Jesus disse: agora vão e distribua a multidão. E eram mais ou menos, não me lembro também, pode escrever aí a mensagem, mas eram mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que não acabavam os pães e os peixes daquele cesto. Não acabavam. Até que todos comeram e Jesus saciou a fome de todos. E o Senhor Jesus saciou a fome de todos. Veja bem, quem tem Jesus, quem crê, quem está firme na presença de Deus, quem entende que quem tem Deus tem tudo, essa é a palavra verdadeira. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Não falta nada, né, irmã? E quem não tem Deus não tem nada. É verdade. Então, meus amados, quem tem Deus tem tudo. Mesmo você não enxergando, mas Deus provê. Como foi lá no deserto, né? Que Deus falou para Moisés ferir a rocha com a vara, e ali no deserto brotou água da rocha e todo o povo tomou aquela água. Então, quem tem Deus tem tudo, nada falta. Ah, mas por que a minha vida é uma miséria? Eu dou um passo para frente e 2 para trás. Eu estou que nem caranguejo, só andando para trás, né? Assim que o caranguejo faz, né? Mas eu sou crente, eu me batizei, eu vou na igreja, eu vou na religião, e faço campanha, minha vida não muda. Por quê? Porque não está entendendo, não está recebendo pela fé, não está crendo que você já tem a vitória. Se você tem Deus, você tem tudo. Ah, mas o que eu preciso então? É crer. Somente isso. Eu acho que a pessoa não conseguiu crer, porque ela segue uma falsa doutrina, segue uma falsa religião, em que domina a mente da pessoa,
em que quer fazer troca. Olha, se você trazer um envelope, se você colocar no envelope 10 mil reais, se você colocar 1.000 reais, Deus vai prosperar. Isso é troca, Deus não aceita troca. Está fazendo troca com Deus. Ah, mas eu vou na igreja, eu não dou nada no envelope, mas você não se apropriou pela fé. Você não creu. Você tem que tomar uma decisão e entender que quem está com você é maior daquele que está no mundo. E quem é que está no mundo? Satanás e seus anjos caídos. Satanás e os demônios. Então, se você crê que o Espírito Santo está em você, ele é maior. É por isso que eu sempre falo que o crente, o cristão, não pode ter depressão. Não pode ter depressão. Se eu estou falando com você que tem depressão, então se acerta aí com Deus, porque algo está errado. Por que está errado? Eu vou explicar. O Espírito Santo está dentro de mim, certo? Aí vem o demônio da depressão e faz bem assim, né? Vamos dizer, vou fazer um barulhinho aqui, faz bem assim. Aí o Espírito Santo fala, quem é? Aí o demônio fala, sou eu. Eu sou o espírito da depressão. Eu vim acabar, destruir com essa vida aí que você está dentro. Aí o Espírito Santo fala assim, muito bem, pode entrar, pode destruir a vida. É isso, meus irmãos. Se o Espírito Santo está dentro de você, ele é maior. Como que ele vai permitir que um demônio vai entrar em você e pôr depressão em você? Ah, eu ando numa depressão, né? Ah, eu quero Não pode falar essa palavra aqui na live, né? Mimar. Eu não posso, né? Ah, minha vida, não sei o que tem, papapá. Então, alguma coisa está errada, então. Porque se o Espírito Santo está dentro de você, maior que está em você do que está no mundo. Não pode uma entidade entrar num cristão que tem o Espírito Santo. Não pode, meus amados. O espírito da derrota. Quem é? O espírito da derrota. Pode entrar. Você acha que o Espírito Santo vai falar assim? Pode entrar. Tem um cantinho aí para mim? Eu vou entrar aí nele e vou carcar ele na derrota. Vou carcar ele na desgraça. Vou desgraçar a vida dele. Aí o Espírito Santo fala, tudo bem, entra aí. Como pode? Como pode, meus irmãos? Algo está errado, então. Então saia da religião que você está indo, que não está te levando ao verdadeiro evangelho, que não está te levando a Deus, ao Senhor Jesus. Então abandone essa falsa religião que está levando você para o inferno. Porque o Espírito Santo de Deus é maior. Não tem outro que seja maior do que o Espírito Santo. Não tem. Ele é maior, ele está dentro de você. Por que você está levando essa vida de derrota? Porque você está dando muito ouvido para Satanás. Né? Começa a dar ouvido para Satanás, o Espírito Santo sai. Porque lembra que eu falei que não se pode adorar dois deuses? Né? Será? Deixa eu ver aqui se ainda tem microfone. Ah, tem microfone. Glória, né, meus amados? Sim ou não? Se não pode adorar dois deuses, aí você começa a enfraquecer na fé e sai a buscar ajuda nas cartomantes, né? Não sei como é que fala essa parte. Cartomante, né? Sai procurar reza em benzedor, né? Sai ver as cartas, jogar as pedrinhas lá, os tarô, para ver o que está acontecendo. Sabia disso? Sabia que tem crente que faz isso?
sai procurar como é que é o nome lá? No signo, né? Ah, vou ver meu horóscopo. Quer dizer, então essa pessoa, ela não está entendendo, não está crendo que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Só um minutinho, pessoal. Não vejo saída. Ô, glória! Louvado seja Deus. Então essa pessoa, ela não está entendendo, né? Então ela sai da presença de Deus e vai para aquilo que o diabo está orientando ela. E aí ela sofre derrota. Aí vem a depressão. Por quê? Porque daí, pessoal, a depressão faz bem assim, ó. E nada do Espírito Santo falar, né? Porque o Espírito Santo já não está ali na pessoa mais, né? O Espírito Santo não abandona, viu? Ele não abandona. Mas ele sai. Porque se você não crê nele, você crê mais no horóscopo, nos tarô, nas pedras, não sei o que mais, nos benzimentos, nas rezas. Aí o que acontece? Você está dando legalidade para os demônios agir na sua vida e te pôr uma depressão. Aí o inimigo falou, opa, não tem ninguém dentro, vão entrar. É por isso que você vê aí pessoas aí, crentes, até pastoras, né, pastor com depressão, né? Por quê? Porque o Espírito Santo já se afastou. Porque a Bíblia diz assim, não apagueis o Espírito, não apagueis. Apagueis é apagar, do verbo apagar. Ou seja, pega uma vela acesa e dá uma olhadinha no lábio e faz assim na vela, apaga ou não apaga? É assim que o pessoal faz, não é? Apaga. O Espírito Santo, ele é o poder que está em nós. Ele é a chama do Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz, é Deus, o próprio Deus. E como é que você acaba apagando? Porque a Bíblia diz, né, lá em Tessalonicenses, se não me engano, não apagueis o Espírito. E por que muitos crentes vivem vida de derrota? Porque, infelizmente, o Espírito Santo já se afastou delas. Ah, mas o que fazer para que ele volte? Clame, busque, se afaste de todas essas mentiras religiosas, que você tem que fazer campanha, que você tem que isso. Aceite que Jesus morreu na cruz por você e ele já te tornou vitorioso. Já te tornou vitoriosa. Aceite isso, creia nisso. E pratique a verdade de Cristo, pratique a palavra, toma posse. A Bíblia diz, clame a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas novas que tu não sabes. Jeremias capítulo 33, 3. Clame a mim. Então muitas pessoas fizeram como Ló. Ló também era crente, junto com o crente Abraão. Mas Ló preferiu ir para a cidade de Sodoma. Ló se afastou de Deus. E por isso Deus determinou que destruísse a cidade de Sodoma. Ló se afastou de Deus. E era crente. Abraão ficou na presença de Deus e foi para o deserto. E Deus prosperava Abraão. Deus prosperava. O que precisa para eu ser próspero? O que precisa é você assumir a sua verdadeira identidade. Quando Deus mandou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o anjo foi lá anunciar a Ló, sobrinho de Abraão, e sua família disse, olha, Deus vai destruir toda essa cidade e ele está dando uma chance para vocês. Saiam da cidade de Sodoma e Gomorra. Vão e fujam dessa cidade. E não olhem para trás, para que o mal não aconteça a vocês. Ló então entendeu
que ele estava longe de Deus. Assim como muitas pessoas que estão me assistindo, pode ser que alguém está falando assim, eu voltei para Sodoma e Gomorra, que é o mundo. Eu preciso voltar para Jesus. Então volta, meu irmão. Então volta, minha irmã. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança. Porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessar vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar vossos pecados e te purificar de toda injustiça. Então, quando nós entendemos que nós estávamos no mundo, sendo cristãos, sendo crentes, estava vivendo os prazeres da terra, os prazeres do mundo, da carne. Quando nós entendemos isso, e viemos para o Senhor Jesus, e pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa. E Ele nos renova de novo. Deus está dando chance para você, que está me assistindo agora, que acha que está tudo acabado. Para você que está me assistindo, que acha que está tudo perdido, que não dá mais jeito, que não tem mais jeito para você, Deus está falando que tem sim. Se arrependa, dobra o teu joelho onde você está aí, peça perdão para Deus agora mesmo. Deus é perdoador, Ele te perdoa, porque o Senhor Jesus pagou um preço de sangue na cruz por você, e Ele te ama e quer fazer uma obra na tua vida. O Senhor Jesus te ama e quer fazer uma obra na tua vida. A palavra de Deus diz em 2 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, filhinhos, essas coisas eu escrevi para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, saiba, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, nosso Senhor, como advogado, nós nunca perdeu uma causa diante do Pai e nunca vai perder. Amém? Então Deus é conosco. Por isso a palavra Emanuel, que está escrito em Mateus, capítulo 1, do 1 até o 17, um desses versículos vai dizer que o menino que havia de nascer, que é Jesus, é chamado também Emanuel. Emanuel significa Deus conosco está. Deus está conosco. Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Nada pode, meu irmão, deter um homem que anda na presença de Deus. Uma mulher que anda na presença de Deus, nada pode deter. Nada, nem Satanás. Nem Satanás. Mas para isso, você tem que ficar firme na presença de Deus. Você tem que andar na presença de Deus. Para isso, você tem que renunciar ao seu eu. Todos os dias. Renunciar ao seu eu significa renunciar à carne. Renunciar aos desejos pecaminosos, os desejos da carne. Renunciar ao seu eu significa você se entregar totalmente ao Criador, totalmente ao Senhor Jesus. Andar nessa terra como soldado do exército do Deus vivo. Andar nessa terra como cristão, seguidor de Cristo. Porque o povo que entendeu isso, seguiu Abraão, porque Abraão era homem de Deus. O povo que não entendeu isso, seguiu Ló, sobrinho de Abraão, e morreram. E se perderam na cidade de Sodoma. A esposa de Ló não aguentou o desejo de continuar no mundo, sabendo que ela acreditava em Deus, o Deus de Abraão,
mas ainda ela queria o mundo. E Deus disse, ou é o mundo, ou é eu. Não quero que sejam os dois. Ou você me ama, ou ama o mundo. Amar ao mundo e amar a mim, Deus diz assim, eu não aceito. E pronto, acabou. Ah, pastor, mas então é difícil seguir a Deus. Jesus disse, procurai entrar pela porta estreita. Largo, amplo e espaçoso é o caminho do mundo. E por eles muitos se perdem. O caminho é estreito. E necessita de santidade, de santificação. Eu sou seguidor de Cristo, eu tenho que seguir o meu mestre. Quem é o meu mestre? Jesus. Jesus é santo e puro. E agora? Né? E agora? Ele é santo e puro. E agora? E agora, hein, pessoal? Seguir a Jesus é fazer o que Jesus faria. E é fazer o que Jesus não faria. Eu sou seguidor do Senhor Jesus, mas hoje eu vou lá naquele boteco, né? Vou lá tomar uma cachaça. É perigoso até ele gritar um glória ainda, né? Seguir a Jesus. Ah, eu sigo a Jesus, mas eu vou lá naquele lugar lá de Baixo Meretrísio. Isso pode falar, né? É, lá nas primas. No bar da Marlene. Que Deus abençoe a proprietária desse bar, que Deus ilumine a mente dela e converte a alma dela. Amém? Jesus ama ela. Jesus ama todos. Mas Jesus não ama o pecado. Jesus não ama o pecado. Então, seguir a Jesus é você renunciar ao seu eu, aos seus desejos, né? Ah, eu não vou lá. Não vou lá não, no irmão lá, na barbearia não, escutar a palavra. Eu vou ficar deitado aqui, né? Ah, eu não vou não. Eu vou assistir o Jornal das 7, né? Sei lá o quê. Ficar nas redes sociais, né? Eu vou ficar nas redes sociais. Ah, não vou lá não. Né? Seguir a Jesus é você se renunciar. Renunciar ao seu eu, seu desejo, suas vontades. As vontades do mundo, as vontades das coisas, né? E não acompanhar a Cristo no caminho. Ah, não, é muito estreito o caminho, e tem que largar isso, abandonar isso. Mas o caminho é santo, é puro. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passar disso é de Satanás. Ló e sua família pagaram o preço por ir para o mundo, para a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Ló ainda se arrependeu e foi salvo. A esposa, porém, virou uma estátua de pedra, de sal, porque desobedeceu a Deus. A obediência, ela traz bênção na nossa vida. A desobediência traz derrotas. Eu não vou dizer traz maldição, porque o Senhor Jesus carregou todas as maldições que era contra nós lá na cruz. Mas traz derrotas, né? Aí a pessoa vive uma vida de derrota. Nada dá certo, né?
e questiona Deus. Ah, mas o que está acontecendo? Eu tenho fé em Deus, mas nada acontece na minha vida. Questiona Deus. Não é humilde para muitas das vezes aceitar a correção de Deus pelo erro que às vezes nós fizemos, né? Porque a Bíblia diz que tudo o que o homem semeia, o homem vai colher. Mesmo que ele tenha se arrependido e pedido perdão. Mas a colheita vai vir. De tudo que nós fizemos, vai vir a colheita. E às vezes é colheita amarga. Ah, mas então eu tenho que passar por essa colheita? Tem. Deus perdoa nossos pecados, mas a colheita daquilo que nós plantamos vai vir. E nós vamos ter que ter paciência para colher aquilo que nós plantamos lá atrás. Temos que ter paciência e passar por ela para vir daí as bênçãos. Então é por isso que é necessário nós plantar as coisas boas, para que quando cessar as colheitas ruins, vai vir as boas. Amém? A Bíblia diz assim: não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Essa é a verdade. A verdade da cruz. A verdade da cruz é essa: que nós somos vencedor em Cristo Jesus. E que quem tem Deus tem tudo. Não tem que abrir campanha para receber bênção. Aí você está duvidando de que Jesus fez na cruz por nós, meu irmão. O Senhor Jesus, ele já conquistou todas as sortes de bênção para nós. Aí vai você numa religião e apaga tudo o que Jesus fez na cruz. Ah, não, o que o Senhor Jesus fez na cruz não me interessa. Me interessa agora abrir essa campanha, porque pela campanha eu vou conseguir a vitória. Ou seja, está duvidando do que Deus fez, está confiando no homem, não em Deus, e com isso está negando o que Jesus já nos deu, a vitória, as bênçãos, já está com nós. É só crer, é só tomar posse. Aí você abre campanha, você está tirando o mérito daquele que morreu na cruz. Você tira o mérito dele e coloca o mérito na sua campanha aí, na sua religião. Aí você diz que essa pessoa vai ter um ano de prosperidade porque ela fez a campanha, ela cumpriu a campanha dos 12 dias, um dia valendo por cada mês. Aí você está crendo na campanha que o homem inventou, porque isso é invenção. Aí você está apagando o que Jesus fez na cruz por você. É como se você falasse: ah não, o que o Senhor Jesus fez na cruz para mim, deixa lá para ele. Eu quero viver isso que está sendo pregado para mim, como o meu pastor disse, que eu tenho que abrir a campanha, eu vou ficar 12 dias nessa campanha, não vou faltar nenhum dia, eu vou receber bênção, vitória. Quer dizer, receber de quem? Porque Deus não vai dar vitória para você através de uma heresia que ensinaram para você e tirou o brilho do Senhor Jesus lá na cruz. Tá bom para você isso? Então tome, porque é o Espírito Santo que está na minha vida falando essa palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. São 8 horas e 30 minutos, como eu prometi que eu não passaria, né, do horário, porque tudo tem o tempo certo, né? E o que o Senhor Jesus trouxe a mensagem, assim está falado, assim está pregado. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero encerrar aqui primeiro na live, daí eu vou encerrar aqui com os irmãos. Amados, Deus abençoe a todos. São 505 pessoas assistindo o culto, né? É uma bênção, é uma maravilha. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero falar para você que domingo que vem, no mesmo horário, às 7h30, 19h30, estaremos aqui, se assim o Pai Eterno permitir, divulgando a mensagem da verdade de Cristo, a mensagem do reino. Amém, pessoal? Sem resenha. A mensagem do reino de Deus. Amém?
Aleluia! Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Perdão, porque eu não vou poder estar lendo os comentários. Amém? Porque eu vou terminar aqui a mensagem de Cristo. Aqui com o pessoal que está aqui ouvindo a palavra, né? Eu estou vendo aqui algum comentário aqui. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Estou vendo alguns comentários aqui. Louvado seja Deus. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos vocês, então, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima live, se assim Deus permitir. Amém? Fiquem com Deus. E Deus abençoe a todos. Aleluia.